Vamos continuar aqui, então, a gente realmente chegar à conclusão do que a gente leu aqui, fechar com a conclusão desse texto. Essas são as gerações do filho de Isaac, morte de Abraão. Isaac assumiu a imagem do seu pai, de modo que qualquer pessoa que olhasse para ele pudesse dizer: este é certamente Abraão, e assim por diante. Convenceu-se que Abraão gerou Isaac, ou seja, um era a imagem do outro. Rabi-Isaac levantou-se uma noite da sua cama para estudar a Torá. Rabi Judá, que estava em Cesareia, disse a si mesmo, naquele momento: irei me juntar ao Rabi Isaac no estudo da Torá. Consequentemente, ele saiu com seu filho, Ezequias. Ao se aproximar da porta do Rabi Isaac, ele ouviu expor o versículo. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaac, seu filho. E Isaac habitou em Ber-Lahai-Roi. Duas partes desse versículo é obscura, mas pode ser explicada da seguinte forma: era necessário que Deus abençoasse a Isaac, porque Abraão não havia abençoado. E a razão de Abraão não ter abençoado era porque ele queria impedir que a bênção fosse passada para Esaú. Portanto, a tarefa da bênção recaiu, por assim dizer, sobre o Todo-Poderoso. O texto continua assim: e Isaac habitava em Ber-Lahai-Roi, que significa literalmente o poço daquele que vive e vê. Ou seja, segundo a parafrase aramaica, o poço onde o anjo da aliança apareceu. Quem é o anjo da aliança? A Sheriná, a qual Isaac estava vinculado, atraindo assim a bênção do Todo-Poderoso. Nesse ponto, Rabi Judá bateu a porta de Rabi Isaac, entrou na sala e se juntou a ele. Rabi Isaac disse: agora a própria Sheriná está na nossa presença. Rabi Judá disse: sua exposição do termo Ber-Lahai-Roi é muito correta. Mas, mais do que o que você disse, então começou a expor assim. Está escrito: uma fonte de jardim, um poço de águas vivas e riachos fluem do Líbano. Uma fonte de jardim é uma descrição de Abraão. Um poço de águas vivas é uma descrição de Isaac, de quem está escrito. Cântico dos Cânticos 4:15, conforme a referência aqui 99. De quem está escrito. Isaac habitava junto ao poço daquele que vive e vê. O poço nada mais é do que a Sheriná. Não é um poço, é a Sheriná. É uma linguagem metafórica. Aquele que vive é uma referência ao justo, que vive nos dois mundos, ou seja, que vive no mundo espiritual, acima, no mundo superior, e aquele que também vive no mundo inferior, que existe através dele e é iluminado por ele. Assim como a lua só é iluminada quando olha para o sol, assim o poço da existência literalmente emana daquele que vive, a quem ele vê. E quando ele olha para ele, fica cheio de águas vivas. A palavra que significa vivo é usado de forma semelhante num versículo em Benaiá, filho de Rodá, filho do homem vivo. Isso está em 2 Samuel 23:20. Isto é, um homem justo que ilumina a sua geração com a divindade viva, acima, ilumina o universo. A gente para aqui agora, a gente dá uma observada. Por que esses homens iluminavam o universo? Porque eles eram justos. Por que eles eram justos? Porque eles estudavam a Torá. E por que eles estudavam a Torá? Atrás de obter a Sheriná. Então, qualquer ser humano, qualquer pessoa que estuda a Torá,
Observem que o fato aqui não é só estudar a Torá, é estudar a Torá no momento certo, de madrugada. Eles se levantaram às noites. Existe um horário onde as escolas celestes, elas estudam, elas abrem as suas portas para ver quem está aqui embaixo estudando a Torá. Essas pessoas que estão aqui embaixo estudando a Torá e vão sacrificar o seu sono, elas então começam a se ligar a essas escolas. Seria mais ou menos assim. A gente tem um horário para entrar na escola. Vamos botar no horário normal. É 7 horas da manhã. Mas a gente só chega meio-dia na hora da saída. O que a gente aprendeu e o que a gente aprendeu junto com a Sheriná? Segundo as leis espirituais, segundo o que o Zohar diz, nada. Porque você não pegou o pai beijando a mãe, você não pegou o sol beijando a lua, Rorimá beijando Biná. Esse conhecimento, esse Da'at, essa espiritualidade daquele horário único que tem ali todo dia, não te pegou. Então você não recebe a proteção que você tem que receber. Você estuda a Torá, você chega até uma certa dimensão, mas você não ultrapassa. Porque a nossa geração, ela não tem mérito por estudar a Torá. Porque tudo é muito fácil. Você não está sob risco de morte, você não tem que andar 5 quilômetros ou mais para ir atrás de um rabino para explicar essas questões de Torá, nada. A única questão de sacrifício que a gente pode fazer para estudar a Torá é se empenhar e acordar de madrugada para estudar a Torá. E mesmo assim, não chega ao nível de sacrifício daquelas pessoas que, além de darem a sua vida, muitas vezes como pagamento para estudar a Torá, elas acordavam de madrugada, todos os dias, para acompanhar as escolas celestes. E aí continua. Assim, o poço constantemente olha para o vivo para ser iluminado. Então, a afirmação de que Isaac habitou em Beler Hairoi ensina a mesma lição que a sentença. Isaac tinha 40 anos quando tomou Rebeca. Isso é Bereshit 25, 20. E reside com ela. E ele se uniu a ela, e assim, desta forma, simboliza a união da escuridão com a noite, como está escrito. Sua mão esquerda sobre a minha cabeça. Esse é Cântico dos Cânticos 2:6. Observe que agora, após a morte de Abraham, Isaac permaneceu em Kiriat Arba. Então é possível perguntar como se pode dizer que ele habitou em Belerá Eroi. A resposta é para indicar que Isaac amarrou-se e ficou firme junto daquele poço para despertar o atributo da misericórdia, conforme já explicado. A gente vê que a Torá e os Zohar não estão falando de coisas literais. Ele está falando da união da escuridão com a noite, da separação da escuridão com a noite, um momento todo especial onde não é dia e não é noite, ou seja, há um separar da divindade desses momentos mais pesados, espiritualmente falando, e que agora ele começa a mostrar aqui que esses poços, na verdade, são as sefirotes. Você para observar, cada sefirote lembra a entrada de um poço, é redondo, é onde a Sheriná habita, em cada nível. Se a gente não conseguir ativar a Sheriná dentro daquele nível, a gente não consegue chegar àquele ponto que tem que chegar e não passa. Existem coisas que são pelo nosso esforço e outros somente através de Hashem. E aí continua. Ele se amarrou junto àquele poço para despertar o atributo da misericórdia, conforme já explicado. Ou seja, ele se amarrou a Gevurá, né? Para que ali em Gevurá ele pudesse combater esse lado de Gevurá e obter a misericórdia. Rabi Isaac discutiu o verso. O sol também nasce e o sol também se põe, apressando-se de volta ao lugar de onde nasce. Isso é Eclesiastes 1:5. O sol nasce de seu lugar exaltado para derramar seu brilho na lua.
aquele que apenas reflete luz solar e se prepara para juntar a lua, vai em direção ao sol. Eclesiastes 1:6. Quando a gente está falando aqui de sol e lua, a gente está falando de Tiferet e a gente está falando também de Esod. A gente está falando do nome Yud-Kei Vav-Kei e a gente também está falando do nome Shaddai. Esses astros, eles têm a sua rotação, eles têm o seu caminho, mas ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente está falando dos astros, a gente está falando da divindade que está sobre esses astros, porque os astros, eles são formados por um corpo, mas eles têm uma alma. Então, todos esses astros são anjos. Se você, todo dia, não acorda em Hatson para estudar a Torá e não é colocado sobre você esse peso do sacrifício, da madrugada e o dia, Biná e Rorimá, não te pegam estudando a Torá no amanhecer, aquele dia não é contado. Então, sendo sincero, não teve nenhum peso, nenhum sacrifício no estudo que você fez da Torá. E seria possível, creio eu, né, dentro da dificuldade de cada um, que as pessoas podem se adequar, acordando 1 hora antes de trabalhar, depois 1 hora e meia, até que ela possa adaptar o seu horário. Por que isso tem que acontecer? Porque a pessoa ela tem que colocar o seu relógio biológico de acordo com o relógio do universo. Então, o seu organismo começa a trabalhar de acordo com o relógio universal, e que é segundo a própria descrição da Torá, que fala de tempos, horários, responsabilidades, de estudos da Torá profundos, para que você possa ter a sua própria Torá. Futuramente, você vai ter o prazer de estar podendo estudar a Torá e podendo organizar a sua própria Torá. E começa, então, o Rabi Isaac a discutir o verso. O sol nasce do seu lugar exaltado para derramar seu brilho na lua, aquele que apenas reflete luz solar, e prepara para se juntar à lua, vai em direção ao sul, isso é Eclesiastes 1:6. A gente já viu no Zohar que sul representa a sabedoria, ou seja, tem que ter a sabedoria. E continuando, que está à direita e sobre a qual, portanto, repousa a sua força, porque toda a força do corpo está no lado direito. E depois gira para o norte, isso é Eclesiastes 1:6, para dar luz tanto para um lado quanto para o outro. Além disso, o vento gira continuamente em seu círculo, isso é Eclesiastes 1:6, embora o texto fale do vento e do sol, tudo é ainda assim e tem o mesmo significado interno. Tudo isso é para que a lua possa ser iluminada pelo sol e os dois possam ser associados. Observe que quando Abraão apareceu no mundo, ele abraçou a lua e a trouxe para perto. Quando Isaac veio, ele segurou-a firmemente, abraçou-a com carinho, como é dito, sua mão direita sobre a minha cabeça. Isso é Cântico dos Cânticos 2:6. Mas com Mule, Jacó veio, o sol se juntou à lua e ela se tornou iluminada, de modo que Jacó foi encontrado perfeito em todos os lados. E a lua foi cercada de luz e atingiu a sua plenitude pelas 12 tribos. O Jacob, como ele era o patriarca master, ou seja, ele se encontra no centro das sefirotes, como a gente vai ver aqui agora, está aqui, ó, os patriarcas estão acima, né? Eu tenho o Hesed, que é Abraham, tenho o Gevurah, que é o Itzhak, e tenho aqui a parte central, veja, é a junção
de todos esses graus. Esses graus, eles estão juntos para gerar o próximo estágio. Lembrando que esses patriarcas, eles estão na árvore que estão aqui em Beriá. Não são da árvore externa, mais grosseira, mas eles estão aqui em Biná, né, no mundo de Beriá, ou seja, no nível de Nechamá, ou seja, o nível mais alto. Quando a gente pega aqui a Gevurá, realmente, a gente tem o Esav, que era, na verdade, o irmão de Jacó. E a gente já falou que eles estão aqui nesse nível aqui de cima. Continuando, só para a gente entender. Então, todo o assunto que a gente está falando aqui é sobre essa internalidade, também sobre o externo da questão dos próprios planetas incidirem sobre o nosso planeta, gerando toda essa força divina que vem sobre nós, e que, quando bem administrada, o corpo e a alma do planeta começam a influenciar, ou seja, o corpo do planeta ele é seguro pela alma, e aí o corpo masal daquele planeta ele não pode me acusar. Então eu começo a ter mais força, porque eu estou começando a lutar contra essas forças antagônicas que me colocam contra a Torá. Ou seja, que me levam a cada momento para essa escravidão longe desse mecanismo da Torá. E a geração aqui do Jacó, que era master, ele equilibrou todos esses 12 meses, todas as 12 tribos. Aí o Rabi Judá falou sobre o versículo. Eis aqui, bendizei o Senhor, todos os servos do Senhor. Isso é o Salmo 134:1. Ele disse esse versículo no que diz somente aqueles que são servos do Senhor, são verdadeiramente dignos de abençoar o Todo-Poderoso. É verdade que todo israelita é considerado apto para abençoar o Todo-Poderoso, mas, no entanto, apenas os servos do Senhor são dignos de oferecer a bênção, das quais a bênção se espalha nos mundos superiores e inferiores. E quem então são esses servos do Senhor? Aí ele diz aqui: aqueles que permanecem na casa do Senhor. Vamos ler aqui, gente. Nas estações noturnas. Veja, os servos do Senhor são aqueles que acordam de madrugada e que estudam o Zohar, que estudam a Torá. Isso está no Terrilim 134:1. Vamos dar uma olhada aqui. Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que à noite assistis na casa do Senhor. Dessa ideia, então, surge aqui o que os nossos sábios falam, não é? Aqueles que estão, né, na casa do Senhor, ou seja, aquele que se levanta à meia-noite e ficam acordados no estudo da Torá. Estes permanecem na casa do Senhor, nas estações noturnas. Desde então, o santo bendito seja ele vem, se entrete com o justo no jardim do Éden, enquanto passamos a noite expondo a Torá, digamos algo sobre Isaac, a quem acabamos de mencionar. Pergunta que eu faço para vocês, meus amados alunos. Qual é o momento que a Torá começa de verdade a trazer uma proteção para nossas vidas e ela começa a ter peso em toda a nossa vitalidade espiritual? 3 horas da manhã? Exatamente. Quando a pessoa acorda esse horário. Ela pode ler Terrilim o dia todo, ela pode fazer o que ela quiser. Se ela não acorda nesse horário, está dito ali em cima que ela não é servo do Eterno. Ela não é um servo verdadeiro do Eterno. Por isso que o Terrilim, que a gente acabou de ler, está
explicando isso aqui, olha, né? Que eis aqui, bendizei Hashem, todos vós, servos de Hashem, ou seja, o termo servo, que a gente até estudou outro dia, né? Avedi, ou Avedei, que de noite assistis na casa do Senhor. Então, só é servo do Senhor aqueles que acordam 3 horas da manhã para estudar a Torá. Lógico que as pessoas têm seus compromissos de trabalho e que elas não vão conseguir fazer isso automaticamente. Por isso, então, elas começam a acordar um pouquinho mais cedo, vai lutando com sono, vai lutando, vai se impondo, porque a questão aqui é se você vai estar nas aulas junto com os sábios ou não. É lógico que se os tempos já são pré-moldados, que eles já estão preparados, não adianta você tentar mudar aquilo que foi estabelecido pelos sábios e o que eles entenderam do Eterno. Continuando. Então, Rabi Isaac começou um discurso no versículo. Isaac tinha 40 anos quando levou Rebeca. Ele disse o número 40 tem um significado esotérico aqui. Ou seja, quando Isaac levou Rebeca, ele entendeu em si mesmo a união do norte com o sul, e o fogo e da água. Além disso, como o arco-íris exibe 3 cores, verde, branco e vermelho, e as nuances dessas cores são a mistura delas mesmas, né? Existe toda uma explicação científica sobre isso. E Rebeca tinha 3 anos quando Isaac a levou. E ele gerou filhos quando tinha 60 anos de idade, sendo esta uma idade madura para produzir uma criança como Jacó, que, de acordo com o desígnio de Deus, deveria ser dotado de todas as boas qualidades. A filha de Betuel é aramaica, de Pariã, na verdade Padã Aram, irmã de Labão, o arameu. A irmã de Labão, o arameu. Porque todos esses detalhes que já foi declarado, e Betuel gerou Rebeca. Deixa eu ver aqui só. Gênesis 22, 23, onde Betuel ele gera a Rebeca. É para acentuar o seguinte fato: ela foi criada entre os pecadores. Sendo assim, filha de Betuel, ela era natural de Padã Aram e irmã de Labão, o arameu. Ou seja, ela veio de um ambiente ruim e ainda assim ela não seguiu o caminho daquele ambiente, mas distinguiu-se por boas e retas ações. Assim que surge uma dificuldade, se dissermos que Rebeca tinha 20 anos ou mais, ou mesmo apenas 13 anos, poderíamos efetivamente elogiá-la, por não imitar o comportamento das pessoas ao seu redor. Mas, como já foi dito, ela era uma menina de 3 anos. Como podemos atribuir-lhe algum crédito por isso? E o Rabi Judá vai responder. Embora ela tivesse apenas 3 anos, ela mostrou o seu caráter, pelo que fez pelo servo de Abraão. O rabino Isaac acrescentou: apesar de tudo que ela fez por ele, não se pode dizer, no entanto, embora representasse o atributo da severidade, por outro lado, Rebeca se originou do lado da severidade. Mas ela se afastou dos seus parentes e se juntou a Isaac. Apesar da sua origem, ela tinha Abraão, que era a personificação da graça superior, ou seja, Hesed, e agia graciosamente com todas as criaturas, né? Embora representasse o atributo da severidade, por outro lado, Rebeca se originou do lado da severidade, mas ela se afastou dos seus parentes e se juntou a Isaac.
Apesar da sua origem, ela tinha uma disposição branda e um porte gracioso, de modo em que meia severidade que caracterizava Isaac, ela era como um lírio entre os espinhos. E se não fosse por sua suavidade, o mundo não teria sido capaz de suportar a severidade inerente de Isaac. Assim, Deus constantemente usa unipares de caracteres opostos, um, por exemplo, de caráter severo, e outro com tipo benigno, para que o mundo preserve seu equilíbrio. Judá continuou com o discurso sobre o texto. Isaac orou ao Senhor por sua esposa. Ele disse o termo. Orou implica a oração acompanhada de ofertas, em analogia com um termo relacionado na passagem. Assim, o Senhor recebeu a oração pelo país. Isso está no 112, e é Samuel 24, 25, onde a oração também foi acompanhada de ofertas. Aqui está escrito, primeiro, Isaac orou. Então está escrito, e o Senhor que ore por ele. O que indica isso? Um fogo celestial desceu para encontrar o fogo subindo de baixo. Segundo outra explicação, o termo hebraico significa e rezou. É cognato do termo que significa e cavou. O que significa que Isaac, com as suas orações, cavou um túnel que levava direto ao apartamento ou departamento superior, destinado à fertilidade. Assim, ele levou acima das influências planetárias, como a gente falou, dos masais que são feitos, ou do masal próprio da pessoa, da mesma forma que Hana, em sua oração, de quem está escrito, e ela orou ao Eterno. Isso também tem Samuel. Da mesma forma, o termo hebraico significa, e ele deixou ser rezado, para implicar que o próprio Senhor abriu o caminho para a oração de Isaac, como um resultado de que Rebeca, sua esposa, concebeu. Observe que Isaac viveu com a sua esposa 20 anos sem ter filhos, porque Deus se agrada da oração dos justos, com a cuja oração eles alcançam uma maior santidade e purificação. Quer dizer, se a pessoa ela está numa dificuldade, como no caso dele aqui, que teve que esperar e rezar 20 anos na frente de Rívika, toda vez que ele ia se relacionar com ela, apesar de ter esperado ela ter chegado na idade para ter filho, como descrito acima, então ele rezava todo dia pelaquela situação. Lembrando que a situação aqui era preparar um filho, um próximo grau espiritual. E ele ficou rezando, mas o Eterno se agrada disso. Ele buscou alcançar uma maior santidade justamente por causa dessa dificuldade. Porque se não houvesse a dificuldade, ele não rezaria por todo esse tempo. Ou logo ele acharia que as coisas são automáticas dentro da Torá e da Kabbalah. Como as coisas são dadas por méritos, isso quer dizer que a gente tem que lutar grau a grau para cada nível que a gente quer e deseja galgar. E que isso não é feito com muita facilidade, não aquela que nós esperávamos que fosse. Porque foi vendido exatamente ao contrário. Foi vendido que nós tínhamos que servir ao Eterno pela graça, e pela graça seria dado tudo, e que não tínhamos que ter um trabalho. E, na verdade, é um total engano, porque quando a pessoa adentra uma dessas religiões, então ela é cercada de trabalhos que não tem nada a ver com a Torá, e ali ela fica por muitos anos, fazendo um trabalho estranho perante a Torá. Nesse caso de Isaac, ele espera 20 anos para que não haja erro. Inclusive, na construção dessas duas espiritualidades, por contrapartida, assim, a comparação, aqui nós dizemos que o Esav é o corpo, Jacó é a alma.
Também dizemos que a alma deseja estudar a Torá, porque é o que vai alimentá-la de verdade. Enquanto o corpo, ele deseja exatamente o contrário. Enquanto a alma pede para você levantar, o corpo pede para você deitar. Enquanto a alma pede para você estudar a Torá, pelo menos dentro de um nível maior que você está fazendo agora, para que você possa preparar os próximos graus, para que isso se torne uma constante dentro da sua vida, você tem que ter um início. Você tem que ter um início para que você comece a projetar esse ibur que está acontecendo, essa alimentação desse bebê espiritual que está acontecendo. Ali ainda se esperava um filho. Então demorou-se 20 anos. Como a gente viu, esses graus espirituais podem demorar toda uma vida para a gente começar o primeiro nível, para que talvez na próxima vida você alcance o nível de Neshama. De repente, nesse, você só tenha que tratar o nível de Nefesh. É o que te cabe. E, de repente, os seus níveis maiores, ou o nível que a sua alma é de outro nível. E aí você tem que começar por Nefesh até chegar naquele nível que é coerente com a sua missão. A sua missão, ela é consertar aquilo que tem negativo dentro de você. Quando a gente começa a estudar Kabbalah, chegam alunos para mim e falam, poxa, eu achava que eu tinha santidade. Eu achava que eu era a melhor pessoa do mundo. Agora eu estou vendo que eu vou ter que reencarnar novamente. Quer dizer, o ego, ele começa a ser abatido e a gente começa a perceber como a questão aqui é muito séria e muito complicada para que o entendimento agora chegue nesse nível. Porque o nível que nós tínhamos anteriormente era totalmente diferente. Nós não precisávamos construir nada. Construiriam para nós. O que, na verdade, é um grande engano, porque o que nessa vida nós não temos que construir? Se nós não construímos, nós não temos, então nós temos que construir. É lógico que é natural que isso aconteça, mas construir no mundo espiritual é muito maior do que construir nesse mundo. Existe um Terrilim, eu não me lembro, é o 22, o 20, ou um outro número qualquer. Mas ele diz que eles enriquecem, eles colocam os seus nomes nos seus terrenos, nas suas ruas, e são honrados, mas no final nada daquilo fica para eles. O corpo morreu, toda essa vida é perdida. Mas não fica absolutamente nada. Se você era professor, se você era advogado, se você era isso ou aquilo, não fica nada, só fica o que você guardou de Torá. Os níveis que você guardou da Torá. Terrilim 49, Moré André. Obrigado. Terrilim 49. Então, o que acontece, gente? Olha que coisa bacana. Olha que sacada. Quer dizer, então, Moré, que tudo que eu construí, e é lógico que a gente abre aqui, né, uma observação. Isso não quer dizer que você vai desistir da sua vida. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos interagir, nós precisamos produzir. Mas nós não precisamos levar isso como a meta da nossa vida. A meta da nossa vida é estudar a Torá, conhecer a Torá e conhecer esses níveis espirituais. E o que eu vou fazer lá na frente? Só o Eterno sabe. Eu não sei. Como eu vou viver lá na frente? Só o Eterno sabe. Eu não sei. O que é mais importante aqui não é que você vai ser abençoado, o que a Torá não fala nada disso, que você vai ser rico, que você vai ter um bom emprego, que não vai passar por certas situações, não é isso. O que a Torá está ensinando para você é que você deve ter resiliência e acreditar no Eterno sobre qualquer situação. Porque toda situação que você vai passar, ainda que seja desagradável para você,
na sua forma de entender, é o bem maior que o Eterno está fazendo por você. Porque, de contrapartida, quando o próprio Shilomon fala que ele não entende porque as pessoas não têm nenhum tipo de teste, os pecadores, os Rachaim, não têm nenhum teste, eles passam pela vida distraídos, acordam todo dia, fazem o que tem que fazer e ficam ricos. E daí por diante, eles fazem tudo e ele não entende isso, mas ele fala exatamente dentro desses terrilins, e no final ele compreende. No final não resta nada. Não construíram nada. Não fizeram nada. E que força, que fogo, que letras de Torá vão estar acendidas dentro dessas pessoas para no final chegar junto daqueles sábios de estudo de Torá, que vão ser aqueles sábios lá de Obadias, e vão falar para eles, olha, senta aqui comigo, vamos estudar. Não seja egocêntrico, se mantenha quieto, estude aqui. O que está escrito aqui? E realmente é isso, e é isso que está acontecendo. Nós estamos recebendo a oportunidade de consertar as nossas almas. Se nas outras reencarnações nossos corpos não vão levantar, porque não sabemos e não precisamos saber o que aconteceu, vamos consertar daqui para frente. Vamos trazer essa verdade absoluta de Torá para os nossos dias. Não só ouvindo, não só estudando dessa forma, mas colocando em prática. Dia após dia, dificuldade após dificuldade. Toda vez que você sobreviveu a uma dificuldade, te machucou muito e você passou por ela, você tem que falar, Shem, eu te conhecia só de falar. Hoje eu te conheço face a face. Eu sei que o Senhor não se deixa subornar e que eu realmente tenho que mudar. A maioria das pessoas tomam Deus como seu amiguinho pessoal. Eles trazem Deus para dentro de um nível e no final as coisas não vão ser assim. Porque os degraus da escada são construídas por você. Esses degraus, eles só podem te levar aos próximos níveis se eles estiverem no lugar. Se o degrau não estiver no lugar, você não dá o próximo passo. E não tem essa de que ninguém vai puxar ninguém. Ou você é empurrado por muita força por Elohim, que é a força da natureza, ou você vai, dentro dessa lógica, tirando essas sombras de dentro da sua alma, para que a gente possa juntos chegar lá. Shalom.